Sucesso, viu? Beijos. Beijo. Olá, boa tarde a todos que estão aqui conosco em mais um encontro, em mais um webinário, né, que abre a nossa série sobre o novo ensino médio. Eu sou Marcilene, consultora da Somos Educação, e nesse primeiro momento vou falar para vocês sobre como está organizado essa série de webinários, tá? Já foi enviada para vocês na semana passada a programação dessa série, que vai retratar, que vai falar um pouco, né, sobre a organização da nossa nova coleção do novo ensino médio. Novo ensino, né, que veio aí com as mudanças da Lei de Diretrizes e Bases, das novas diretrizes curriculares para o ensino médio, e também a partir da Base Nacional Comum Curricular, para essa etapa aqui da organização básica. Todas essas mudanças, elas vão trazer implicações na organização do ensino médio. Então, que vai passar por alterações muito importantes. Então, o objetivo dessa nossa série de webinários hoje, que tem início hoje, é apresentar para vocês, né, a organização da nossa coleção, trazendo também, além da organização curricular, as orientações para a implantação desse novo material, que em breve chegará, né, às mãos de vocês. Nós teremos 4 encontros, sempre às terças-feiras, às 16 horas. Nesse primeiro encontro de hoje, nós vamos fazer uma retomada sobre as orientações gerais para o novo ensino médio. Por que isso é importante? Para a gente poder entender, né, esta organização e também compreender a proposta da nossa nova coleção. No dia 16 de junho, será o nosso segundo encontro. E aí sim, nós já começaremos a apresentar para vocês, gestores, né, a nossa organização curricular da nova coleção do ensino médio, trazendo a formação geral básica e também os itinerários formativos e os cursos eletivos. No dia 23 de junho, será o nosso terceiro encontro. E nesse momento, nós vamos mostrar para vocês possibilidades para implantação, né, implementação dessa nova coleção em cada escola, mostrando possibilidades de organização curricular e de carga horária. E no nosso último encontro, que será no dia 30 de junho, nós vamos aprofundar de uma forma bem mais detalhada sobre os itinerários formativos. Né? Como que eles serão organizados? Como é que vai ser a carga horária? Qual que é a modalidade desses itinerários? Né? Nós teremos itinerários aí híbridos, né? Com modalidades presencial e também EAD. Então, no último encontro, a gente vai detalhar sobre os itinerários formativos. Hoje, nós vamos abrir essa série com a Aida, que é a nossa consultora, e ela vai falar para vocês, né, fazer uma retomada dessas mudanças que foram previstas para o novo ensino médio. E o que nós queremos é que vocês participem conosco, que mandem as suas perguntas, coloquem aí no chat, nós temos o apoio da Cibele, que está conosco aí no chat, né? Então, mandem aí de qual escola que vocês são, de qual lugar do Brasil, né? Quem está aqui conosco hoje participando. E mandem as suas perguntas, os seus comentários. Nós faremos o possível para responder aqui hoje, ao vivo, todas as questões que vocês colocarem. O que não for possível responder ao vivo, nós vamos compilar essas questões e vamos disponibilizar na plataforma digital de aprendizagem, juntamente com a gravação desse webinário de hoje, tá ok? Então, é muito bom ter vocês aqui com a gente, e passo a palavra para a Aida, para que ela se apresente e inicie aqui
esse primeiro webinário, né, dessa série de novo ensino médio que a gente está começando hoje, tá ok? É com você, Aida. Obrigada, Marcelene. Boa tarde. Já fui apresentada, meu nome é Aida, muita gente aí que deve estar aqui nos assistindo já me conhece, né, pessoalmente, presencialmente. E eu venho aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre esse novo desafio que a educação recebeu. Estamos vivendo vários desafios, né? Nesse momento nós temos um desafio aí gerado pela pandemia e ano que vem nós temos o desafio de implantar o novo ensino médio nas instituições educacionais do Brasil. E o papel da Rede Pitágoras e da Rede Cristã, um dos nossos papéis, né, uma das nossas funções, é ajudá-los nesse processo de mudança que vai sofrer a educação no Brasil do ensino médio. Algumas coisas nós já temos, algumas coisas vocês já fazem, mas elas precisam ser algumas formalizadas e fazerem parte do currículo das instituições. Nós vamos falar da BNCC. Alguns pontos da BNCC vocês já conhecem, porque algumas coisas já vieram com a BNCC editada do Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e outras são novidade. Então, nós temos a BNCC e nós temos o documento que formatou o novo ensino médio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, para que vocês entendam como a Rede Pitágoras e a Rede Cristã, na verdade, construíram esse currículo para ser entregue a vocês. E é claro, como nós nunca tiramos a identidade da escola e acreditamos que cada escola é uma escola, vocês terão dentro desse currículo a possibilidade de colocar a imagem de vocês, a cara de vocês, a característica, inclusive a cultura com vocês. A partir daí, vocês podem ir fazendo perguntas no chat. A Cibele vai começar a mandar aqui para mim. De vez em quando eu paro e olho no WhatsApp, porque essas mensagens, essas perguntas virão para mim. Sintam-se à vontade para interromper a hora que acharem necessário, tá ok? Então, que nós tenhamos uma tarde aí produtiva. E obrigada por vocês estarem aqui conosco. Estão vendo a tela? Marcelene, tela aparecendo? Marcelene? A tela compartilhada, gente? (2021). Na verdade, são essas as 4 questões que mais nos incomodam às vezes, né? Que já tirou o sono aí de muitos diretores, coordenadores. Mas o que eu vou passar aqui para vocês, gente, vocês vão ver que é muito fácil, na verdade, colocar a BNCC na prática, mesmo porque vocês têm o aporte aí de um sistema de ensino que prima pela educação. Então, dentro dessas 4 perguntas, nós vamos ter que reportar um pouquinho, ir um pouquinho antes da homologação da BNCC do ensino médio, que ocorreu em 2018. Nós vamos nos reportar a 2017, na Lei 13.415. Essa lei trouxe o novo ensino médio. Foi ela que delineou, foi ela que caracterizou, que mostrou as diretrizes que seria um novo ensino médio no país.
e ela ficou aguardando a homologação da BNCC, que no caso do ensino médio ocorreu em 2018. O que essa lei altera? A primeira coisa que ela vai mexer é em alguns pontos da LDB. A LDB, ela legisla sobre a carga horária e sobre o currículo destinado ao ensino médio. Essa lei altera tanto o currículo quanto a carga horária mínima destinada ao ensino médio. Ela também altera a ideia de contratação de profissionais, permitindo a contratação de profissionais de notório saber, exclusivamente neste caso, para cursos técnicos. Notório saber não cabe para a educação básica. Trouxe a CLT para dentro e a outra mudança foi em relação à língua espanhola. Em 2005 foi editada uma lei de obrigatoriedade à língua espanhola nas escolas do Brasil. A lei altera, a lei 13.415 altera e tira a obrigatoriedade da língua espanhola. A partir daí, da criação do novo ensino médio, a língua estrangeira obrigatória é somente o inglês. Essa lei, a partir dela, ela deixou bem claro que o que iria encaminhar o processo pedagógico da escola seria o que a BNCC traria, com as habilidades e competências a serem desenvolvidas durante o ensino médio. E dentro da ideia do novo ensino médio e da BNCC, o que mudou realmente? Mudou isso aí. Na verdade, a BNCC pede a mudança na concepção de aluno, na formação de aluno. A BNCC, ela tem a ideia de nós termos um aluno argumentativo, envolvido, responsável e resiliente, que consiga lidar com mudanças bem, sem crises, na verdade, que tenha um repertório cultural, que se comunique bem, que seja crítico, que tenha a ideia da criticidade, responsável, isso é extremamente importante, que se autoconheça, porque a partir do momento que eu me autoconheço, eu posso ajudar a mim e ajudar ao outro, e trouxe muito forte a ideia do trabalho e do projeto de vida. Esse aluno vislumbrando o futuro dele, além do ensino médio, além da faculdade. Então, os alunos precisam ter esse projeto de vida para que dê a eles, inclusive, esperança. Nós estamos vivendo um momento aí de muitas crises no país, muitos alunos aí desesperançados, e isso cria a ideia de que eu não tenho futuro. E esse projeto de vida dá a esses alunos, traz para eles a ideia de que o futuro a Deus não pertence a Deus, mas pertence a eles. Eles têm o futuro na mão deles. Daí a importância do projeto de vida. E quando eu penso num aluno com essa característica, a gente se reporta às 10 competências aí da BNCC, né? Essas 10 competências, elas carregam a ideia da formação integral. Elas propõem, na verdade, a BNCC propõe que nós mudemos o foco do conteúdo puro e simples para o desenvolvimento de competências e habilidades e a formação integral desse aluno. Essa formação integral é o conceitual, procedimental e atitudinal, muito bem caracterizada e muito bem desenvolvida aqui na ideia dessas 10 competências, onde nós temos 3 cognitivas, 3 comunicativas e 4 socioemocionais. O meu aluno precisa conhecer, mas ele também precisa ter empatia, ele precisa ter autoconhecimento, ele precisa ter cultura digital, saber lidar com a tecnologia de forma responsável, usar a inteligência deles nessa área tecnológica para criar softwares, para criar jogos, para aprender e ensinar também ao mesmo tempo. O maior desafio da BNCC em todos os tempos é realmente essa proposta de mudança de postura. Nós, Rede Pitágoras e Rede Cristã, há muito tempo trabalhamos com essa ideia da mudança de postura, tirar o foco do objeto de conhecimento, colocar o foco no desenvolvimento de competências e habilidades e criar, formar esse aluno integral. E a partir daí,
esse desafio para nós, Rede Pitágoras e Rede Cristã, ele se tornou menor, porque os nossos professores já estão imbuídos disso. Aqueles que não estão, agora têm nova oportunidade de aderirem a essa nova vertente aí da educação. E quando eu penso nisso, eu penso o seguinte: como eu vou organizar isso? Eu penso em organização curricular. Como eu vou viabilizar o desenvolvimento de competências por área? Eu preciso ter o pensamento interdisciplinar. Nós falamos muito para vocês essa ideia, os livros que vocês trabalham atualmente traz essa questão da interdisciplinaridade, do objeto de conhecimento de um componente curricular está sendo utilizado em outro, imagens da história, por exemplo, sendo trabalhados nos livros da matemática. Isso é a ideia da interdisciplinaridade, é a ideia de trabalhar aí as competências por área. Então, a organização curricular, ela precisa ser dessa forma. Eu desenvolvo competências de cada área e, para isso, eu desenvolver as minhas habilidades têm que estar trabalhadas de forma interdisciplinar. E a minha cabeça, como professor, precisa disso. E como que eu desenvolvo isso? Com a ajuda da liderança. E, dentro dessa perspectiva, nós temos essa organização. Se eu falo em habilidade, interdisciplinar, eu vou trazer para vocês um exemplo de uma habilidade da BNCC. Eu trago para vocês uma habilidade de ciências humanas. Na verdade, é a habilidade 4 da competência 4 das ciências humanas. E olha como é que ela é interessante. Na verdade, nós temos como a habilidade ela é formada pelo verbo, pelo objeto de conhecimento e pela aplicabilidade, onde ela vai ser aplicada, o contexto de aplicação desse objeto de conhecimento. Nesse ponto aqui, nós temos identificar e discutir. Na verdade, identificar e discutir é o processo cognitivo que será realizado. Essa realização desse processo vai acontecer onde? Em que objeto de conhecimento? Nos múltiplos aspectos do trabalho. Onde eu vou aplicar isso? Em que contexto? Em diferentes circunstâncias. E percebam que os contextos são históricos e ou geográficos. Aqui nós temos uma interdisciplinaridade. Ainda não estamos nas trans, mas já temos a interdisciplinaridade. A ideia do trabalho sendo trabalhado, sendo abordado na história e na geografia. E a ideia, gente, dessa habilidade é que ela seja plausível, que ela seja aplicável, que ela sirva para a minha vida e para a vida do outro. Na verdade, a gente está tentando tirar os alunos da área de conforto deles, desse comodismo, do egoísmo, eu e mais eu. Existe eu, o outro e o nosso. Lembra lá da educação infantil. Estou indo rápido demais, gente? Não? Tá tudo ok? Então tá, qualquer coisa aí vocês me interrompam. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, que a Cibele está mandando alguma coisa para mim. Ainda não. Então vamos lá. Nós vamos ter todo esse processo aqui de organização curricular, toda essa mudança, toda essa construção em cima do novo ensino médio, ela vai trazer algumas implicações, tanto para a liderança, quanto para os professores, quanto para os alunos. Que implicações seriam essas? Aonde eu entro, liderança, entro nessa questão? Na verdade, vocês entram de cabeça em tudo, porque vocês lideram a liderança, vocês lideram a instituição escolar, ela pertence a vocês. Então, quem dita as normas e quem dá a direção são vocês. Quais são esses desafios? A liderança precisa conhecer a BNCC, precisa compreender a sua estrutura, planejar ações e desdobramento da sua instituição. Então, o que nós vamos fazer? Como nós vamos nos organizar? É preciso reestruturar o projeto pedagógico da escola, atualizando de acordo com a base e com o sistema de ensino, no caso, o currículo que será entregue pela Rede Pitágoras e pela RCE, pela Rede Cristã. É preciso investir em programas de formação continuada. A Rede Pitágoras e a Rede Cristã
dão essa formação continuada, é preciso que vocês fiquem alerta aos calendários, que incentive os profissionais a fazerem essas formações e que também permitam, dentro da instituição de vocês, espaços colaborativos. Nós estamos vivendo um momento agora que é propício para isso. Você não precisa trazer o professor para dentro da escola. Vocês podem montar grupos de estudo. Eu aconselho esses grupos de estudo serem por área, multidisciplinares, transdisciplinares, com representantes de todas as áreas, para que eles estudem a BNCC e se vejam em outras áreas e comecem a entender esse entrelaçamento, essa espiral que as habilidades e competências estão trazendo, que a BNCC está trazendo aí para a gente. E vocês depois dão aí uns dias para se estudar, né, tudo direitinho, e depois faz um grande grupão, uma reunião maior, onde cada grupo vai expor aquilo que aprendeu. Então, nós vamos ter um momento muito interessante de ensino e aprendizado. Eu ensino e aprendo ao mesmo tempo. E aí a gente vai conseguindo alinhar a nossa escola, alinhar os nossos professores. É claro que uns vão se debruçar mais, alguns vão procurar novas formas de aprender para ampliar o conhecimento, mas pelo menos você vai ter os professores na mesma página. O problema é que a gente está começando as coisas com cada um numa página, cada um com um grau de conhecimento e às vezes nenhum, e alguns com nenhum grau de conhecimento. Então é preciso ter pelo menos uma média. Então é necessário que vocês promovam isso dentro da instituição de vocês. E é claro, no final, vocês aí têm a responsabilidade de esclarecer para os professores, para os pais, para os alunos, as mudanças que irão ocorrer com a BNCC na instituição de vocês em 2021. Então, isso aí, é o papel de vocês. Debrucem sobre essa BNCC, reestruturem o projeto pedagógico, pensem como que vocês vão estruturar a sua escola, como isso vai funcionar e como eu posso trazer o meu professor para dentro da BNCC. Por quê? O professor também tem desafios. Ele precisa estudar e repensar as formas de aprendizagem dos alunos. Ele precisa estudar a proposta da rede Pitágoras e da rede cristã. Caso contrário, ele vai continuar reproduzindo aquilo que ele faz todos os dias. Ele precisa rever metodologias. Olha que interessante, nós estamos vivendo um momento aí ímpar, sui generis, onde nós saímos da sala de aula presencial e convidamos o nosso aluno à nossa casa e também pedimos permissão para ir à casa de cada aluno. Mas em alguns momentos a gente vê que não houve mudança de postura. O professor está tentando dar a aula expositiva que ele dava presencial aqui no mundo virtual. E não funciona, o aluno não se sente participe, ele não se sente protagonista, ele não se sente acolhido ali. Então é preciso rever metodologias aqui e lá dentro da sala de aula. Inclusive, a Letícia hoje teve um webinário sobre metodologias ativas. Vocês vão ter outros webinários aí que vão poder participar, que vai ser bem interessante sobre tecnologia, utilização da tecnologia, com a Isabel. A Cibele vai falar sobre a QD, a escola onde estava, a QD, a escola que estava aqui para educação infantil, e o André vai falar um pouco sobre avaliação no ensino médio. É preciso que vocês participem para que dê subsídio para vocês, inclusive, para a implantação dessa nova vertente da BNCC, e para que os professores possam rever metodologias, né? Às vezes eles estão em casa, mas estão correndo, estão agitados com preparar aula, dar aula, etc., viraram youtuber de um dia para o outro, que eles não estão conseguindo, às vezes, se atualizar. Eles vão precisar propor a participação dos alunos, lembra? Respeitando o protagonismo, então ele precisa lembrar que ele precisa sair do centro do universo ali daquela sala de aula e permitir que o aluno faça parte dela. Elaborar um projeto dentro da proposta pedagógica, gente, aí é imprescindível que o planejamento dele seja focado no desenvolvimento de competências e habilidades e não no objeto de conhecimento completamente isolado do processo, completamente isolado da realidade. E utilizar a tecnologia para enriquecer sua sala de aula. Acabei de falar aí que nós vamos ter os webinários que vão ajudar vocês nesse processo.
ok? Agora, para os alunos, nosso foco, não é? Nós fazemos a escola para os alunos. E, na verdade, a BNCC do ensino médio vem atender uma necessidade dos alunos. O que eles precisam? Pensa, gente, o que os nossos adolescentes precisam? E que a gente fala, mas dentro da sala de aula, às vezes, nós não estamos permitindo isso, ou a estrutura da minha escola não permite que o professor faça isso, ou eu também não exijo do meu professor essa postura. Os alunos, gente, eles precisam desenvolver autonomia, de rever seus processos, de rever seus caminhos, de encontrar eles, não eu como professor, ou eu como gestor, eu como coordenador lá conversando com ele, de encontrar novas estratégias de aprender e ensinar. Ele precisa entender que quando ele aprende, ele ensina, e quando ele ensina, ele aprende. É uma mão dupla, ninguém aprende sem ensinar e ninguém ensina sem aprender. E isso vale para os professores também. Participar ativamente da aprendizagem, e aí com opiniões, mas eu acho que opinião é pequeno. Nós precisamos desenvolver o poder de argumentação. Opinar, todo mundo opina, eles opinam direto, né? Qualquer coisa que você faça na escola, eles querem opinar. Não, mas por quê? Por que não? Na verdade, nós precisamos ir além. Nós precisamos trabalhar com a ideia da argumentação. Quem argumenta tem subsídio, tem conhecimento, tem cultura, carrega uma série de vivências. Então, olha, é preciso que eles participem com argumentação, que eles consigam conversar conosco, que eles às vezes não aceitem alguma coisa, mas nos expliquem por quê. A argumentação é imprescindível. E trabalhar a autogestão e o autoconhecimento. Eles precisam conhecer as suas potencialidades e as suas limitações. E eles precisam entender, principalmente atualmente, na situação que o mundo vive hoje, nem estou falando da questão da pandemia, mas da estrutura de mundo, da estrutura sociocultural, familiar que eles estão vivendo. Eles acreditam que não podem demonstrar fragilidade ou limitações. E quando elas aparecem, a tendência deles é tentar alguma coisa, né? Nós tendo aí uma onda de suicídios muito grande, é porque eles não conseguem lidar com as limitações, porque a gente só valoriza o que é bom, o potencial, aquele que é bom, né? Que é o melhor da sala. Então, a gente tem que pegar esses alunos e acalentar, e eles entenderem com as nossas ações, com os processos que vão ser dados, com as estratégias didáticas, que cada limitação reconhecida é um fator de potencialidade. Quando eu reconheço que eu tenho uma limitação, eu estou dizendo para mim mesma que ele pode tornar-se meu potencial maior. E é necessário que a gente ajude os nossos adolescentes, os nossos alunos aí a desenvolverem isso. Todos nós temos capacidade, basta mobilizar ações para que elas sejam efetivadas. Dentro desse contexto, nós precisamos pensar no nosso currículo. E aí o nosso currículo, gente, precisa ter três pontinhas, 3 pezinhos, né? É o tripé do currículo. O que ensinar? Quando o seu professor for montar o planejamento dele, ele tem que se perguntar isso. O que ensinar? Para quem eu vou ensinar? Eu estou ensinando para o aluno que tem facilidade? Né? E o outro eu deixo para lá porque ele não dá conta de ser mais do que ele vai? A BNCC fala que não. A BNCC e tudo que a gente lê sobre educação nos indica que a gente tem que ensinar principalmente para aquele que tem limitações, porque são eles que precisam da nossa força para encontrar aí, dentro da limitação, a sua potencialidade. E como eu vou ensinar? É o maior desafio. E eu já mostrei para vocês que o ensinar agora, ele precisa estar calcado no desenvolvimento de habilidades e competências, e não no desenvolvimento de objetos de conhecimento. Eles vão sim vir, porque ninguém desenvolve nada, nenhuma habilidade, nenhuma competência, se não tiver um objeto
para ser desenvolvido, para ser trabalhado, mas ele não pode ser o carro-chefe, ele não pode vir em primeiro lugar. Quando a gente coloca o objeto em primeiro lugar, nós temos alunos desmotivados em sala de aula. E o professor precisa enxergar isso, e vocês, como liderança, precisam mostrar isso para o professor, que índice de indisciplina, às vezes, é a falta de participação do aluno, é a falta de aconchego dele ali, de sentir-se participante e atuante dentro da sala de aula. E quando eu falo nisso, eu falo em alguns desafios, e esses desafios foram enfrentados aí, na verdade, pela Rede Pitágoras e pela Rede Cristã. São desafios, como eu coloco a BNCC na prática, como eu implemento em 2021 o novo ensino médio. E aí veio esses desafios, a explicitação de um currículo por área de conhecimento. E aqui, na verdade, eu quero lembrar para vocês da pesquisa realizada em agosto de 2019, onde vocês, escolas de ensino médio, na pesquisa apontaram que tinha uma preferência para um currículo explicitado por componente curricular, porque, na verdade, nem toda escola, nem todo profissional tem o perfil de trabalhar interdisciplinarmente. Um professor trabalhando as ciências da natureza, um professor trabalhando ciências humanas. Então, nós conseguimos conjugar o currículo por área com o currículo por componente curricular. Definir estratégias, gente, de organização do currículo. Como que nós vamos organizar esse currículo? Como que será esse ensino médio? Como que a gente vai fazer? Né? O novo ensino médio lá, a lei trouxe que tem que ser desse jeito, mas como eu vou fazer isso na minha sala de aula, na minha escola? E como eu vou levar isso para dentro da sala de aula? Como eu vou conseguir mobilizar o meu professor para isso? Adequação da carga horária proposta, um outro desafio, porque vocês viram lá que houve uma mexida, né, houve uma alteração no artigo da LDB, que abordava a questão do currículo e da carga horária mínima para o ensino médio. Nós precisávamos trabalhar com vocês, com a realidade de cada escola, então atender a BNCC, o que a BNCC propõe, e também atender a necessidade das instituições escolares que fazem parte da nossa rede. E, na verdade, nós temos muitas diversidades, e aí era o nosso desafio, foi um dos nossos desafios. Definição dos itinerários formativos, eles estão lá, mas como eu vou definir isso? Isso também, gente, teve que se fazer, teve que se olhar para dentro das instituições que fazem parte da Rede Pitágoras e da Rede Cristã. Por quê? Porque como nós vamos entregar esses itinerários formativos? Qual é a realidade do país? E definição da forma de atuação dos docentes. Como os docentes vão atuar dentro desse novo ensino médio, dentro desse novo formato de educação. Tem uma pergunta aqui, gente, deixa eu ver aqui se a pergunta está para frente ou se eu posso responder agora. A pergunta é o seguinte, um currículo por área de conhecimento com esta proposta, que impactos terá na estrutura do ensino médio no que se refere a reuniões pedagógicas e planejamento? Excelente pergunta, e na verdade nós trabalhamos para vocês, já até falei que foi uma necessidade das escolas parceiras, e nós explicitamos o nosso currículo por componente curricular. Então, nós não vamos ter esse problema. Mas mesmo, gente, que fosse por área de conhecimento, essas reuniões de planejamento não mudariam, porque a gente planeja, o contexto, o conjunto é junto, como diz outro, mas depois tem as particularidades de cada área ou de cada componente curricular. A outra pergunta, a parte mais difícil é justamente isso, como não colocar o objeto de conhecimento em primeiro lugar? É difícil sim, e olha que eu vou falar para vocês que são anos e anos e anos de luta aí, tentando mostrar para os professores que é preciso mudar, mas na verdade, gente, o livro mostra isso, o livro já começa pela habilidade, o livro já começa com uma imagem que é atual.
Então, o professor vai começar por ela e não pelo conceito ou pelo o que é, né? Vamos agora estudar as forças, a lei de Newton. Lei de Newton é isso, isso, isso. Vê a lei de Newton na imagem, vê a lei de Newton no gráfico, vê a lei de Newton na hora que eles estão brincando lá no recreio, quando eles estão empurrando um, empurrando o outro, a lei de Newton quando eles estão na educação física. Isso é mudança de postura. Eu acho que, na verdade, os professores estão achando que é uma coisa de outro mundo e que cabe a vocês, coordenadores, mostrar que é muito simples e que a Rede Pitágoras e a Rede Cristã já mostram para eles o caminho. Eles só não estão seguindo, porque está lá explícito o planejamento, aula, lá bonitinho, como eu vou fazer. E nós temos isso no material atual e vamos ter no material de 2021. Vocês têm um material dos anos do ensino fundamental que vem aula a aula, inclusive as habilidades postadas para aquela aula e como eu posso encaminhar essa aula para desenvolver essas habilidades. Então, na verdade, nós estamos entregando ouro para o professor. A coordenação precisa orientá-los, precisa acompanhá-los para que isso seja efetivado em sala de aula. Sabe por quê, gente? A BNCC na prática é fácil, mas o professor tem que entender o que vocês esperam dele, e vocês esperam isso. E se eles não souberem fazer, nós vamos ensinar a fazer. Tem outra pergunta? Gente, desculpa, eu não li o nome da Célia Armani e da Lidiane que fizeram as perguntas, tá? A Cibele aqui me alertou para isso. Muito obrigada, viu, Cibele? Eu fico aqui concentrada, esqueço, mil perdões. Eu respondi a vocês, se não, falem aí no chat que a Cibele me manda um recadinho aqui, tá bom? Então, vamos continuar. Dentro desse currículo estruturado de forma integrada e articulada, o que nós queremos? O que nós objetivamos? Estudantes vistos como foco do processo de aprendizagem, e isso o professor tem que entender. O foco um dia foi conteúdo, e está acontecendo isso ultimamente, os professores estão querendo dar conteúdo, esquece até de perguntar como os meninos estão na hora que entram na casa deles, né? Então, o processo de aprendizagem é o foco, e esse processo de aprendizagem está ligado diretamente aos degraus das habilidades, da construção das habilidades, o desenvolvimento dos estudantes, já falamos isso em todas as dimensões. Eu falo muito para os professores, gente, corpo, mente e alma, conceito, procedimento e atitude. A ideia da educação integral, já falamos sobre isso, a articulação das áreas de conhecimento e estratégias didáticas, como que nós vamos nos articular, que estratégias didáticas nós podemos utilizar para melhorar essa sala de aula, né? O que vocês podem pedir aí, coordenadores, diretores, para que conste num planejamento, para que vocês vejam que a BNCC está acontecendo dentro da sala de aula. E é preciso ter essa visão transdisciplinar para o desenvolvimento de competências. Essa visão transdisciplinar, vocês da liderança precisam enxergar a escola desse jeito. Se vocês falam para mim que a escola é transdisciplinar, eu chego lá, pergunto para o aluno o que é isso, ele não sabe, é sinal que a sua escola não está respirando a interdisciplinaridade, muito menos a transdisciplinaridade. Chegou uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. O Jorge, peraí, tem 3 aqui. Quando teremos acesso ao livro? É a Diane Feliz. O livro vai estar disponível para vocês. Por enquanto, nós vamos ter em final de agosto, início de setembro, um demonstrativo. Mas já estamos preparando para vocês aí, os consultores educacionais de vocês aí de relacionamento vão mandar para vocês na verdade, o conteúdo, né, de cada caderno aí que vai ser entregue. Essa questão vai ser trabalhada pelo Fabrício no próximo webinário, não percam, porque aí vocês vão conhecer a coleção dentro de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. O que eu estou apresentando hoje é o que está na lei e está no nosso material, e vocês vão conseguir enxergar, tá bom? Vamos ver outra pergunta. A sequência da metodologia, a Diane, será? A sequência metodológica está no livro? Sim, vai estar no livro sim. Fabrício vai apresentar para vocês
e vai mostrar. O livro vai constar aula a aula. A Yolanda, coordenação, acredito que além do material que já traz a proposta da mudança de postura e de foco, o plano de formação continua a ser essencial, isso mesmo. Além de nós, você falou muito bem, Yolanda, eu também concordo, que a rede não vai parar o plano, os processos de formação dos professores. A oficina do saber teve uma interrupção agora, né, por força das circunstâncias, mas essas capacitações, se não forem presenciais, vão acontecer dessa forma que está acontecendo aqui, através de webinários, através de uma capacitação aí especial para cada escola, às vezes, se necessário for, mas nós não vamos abrir mão disso. Isso faz parte aí na verdade, né, da cultura da Rede Pitágoras e da Rede Cristã. O material vem com a sequência didática, vem com instruções, vem com sugestões de aplicabilidade, mas a formação é imprescindível. Só que nós também, como escolas, podemos fazer isso dentro da nossa escola. E essa formação continuada pode ser a partir de grupos de estudo empreendidos aí pela direção e coordenação. O Jorge Lucas, teremos acesso em que momento? É o material, Jorge? Eu já falei para vocês, o material ou demonstrativo deve ficar pronto para vocês no final de agosto, início de setembro, que será enviado para as escolas, e o material posteriormente, porque nós também tivemos, né, a pandemia aí mexeu com tudo, mas está tudo encaminhado, tudo bonitinho, pode ficar tranquilos. Ananias, em um país historicamente conteudista, quais orientações vocês teriam para confrontar aquela família que sente a dificuldade em entender essa nova proposta? Na verdade, gente, a proposta traz objeto de conhecimento, só que esse objeto de conhecimento ele vai ser trabalhado através de uma habilidade. Nós não estamos deixando de trabalhar conteúdo, nós só não estamos colocando o conteúdo à frente. E vocês que já fazem parte da Rede Pitágoras e da Rede Cristã, já estão acostumados com isso. Não tem mudança em relação a isso, gente. Os noticiários, como diz as redes sociais, às vezes, não entendem muito bem o documento e ficam aí falando uma série de coisas, como aconteceu muito na época da primeira BNCC, né, da BNCC da Educação Infantil, e dos anos finais, onde falaram que teria que todo mundo agora ser educação integral, as escolas entraram em pânico, e na verdade não era, estava se falando em educação integral, não em horário integral. As habilidades estão aí, as competências estão aí, mas o objeto está lá, porque sem eles eu não tenho como desenvolver nenhuma habilidade e nenhuma competência, Ananias. E as famílias, o único estranhamento que vai ter nas famílias é a organização do seu horário e das práticas. Mas a rede já cuidou disso, a Rede Pitágoras, a Rede Cristã. O Fabrício vai falar muito isso para vocês, que nós conseguimos, né, fazer um arranjo, digamos, uma composição curricular extremamente interessante e que vai atender as realidades das escolas brasileiras. Nós temos escolas que têm número grande de alunos no ensino médio, e escolas com um número bem reduzido de alunos no ensino médio, e nós nos preocupamos imensamente com isso, e por isso nós criamos um currículo bem interessante para vocês, que eu acredito que vai atendê-los e que vocês vão gostar muito, e que não vai trazer estranhamento às famílias. Então, é necessário que vocês entendam que a BNCC do ensino médio, a composição dela, curricular, recomendada, não tira a ideia do objeto de conhecimento. Lembrem-se que nós continuaremos a ter Enem, um Enem grande, né, geral, e nós vamos ter o Enem não se sabe para 2021 ou 2022 ainda, o INEP ainda não se decidiu, mas nós vamos ter o Enem seriado. Então, não tem como tirar conteúdo, como que eu avalio depois os alunos, faço a metrificação, aplico lá a TRI, a partir do quê? Né, eu vou fazer o quê? Então, isso, Ananias, você pode ficar tranquilo, você não vai ter impacto. A Lidiane Souto fala, em 2021 o material do 9º ano será atualizado? Sim, será atualizado. Ele vai estar com a mesma característica, a mesma linha de trabalho pedagógica, didática da coleção atual, que vai até o 9º ano.
Tenho dificuldades de trabalhar a BNCC no 9º ano, pois a parte de ciência ainda está dividida em... Sim, isso vai ser extinta agora na coleção de 2021, tá? Lidiane, pode ficar tranquila. A BNCC recuou, você sabe muito bem que a gente fez essa divisão, porque a BNCC aventou essa possibilidade, quando ela seria homologada em agosto, eles desistiram por algumas questões que estavam acontecendo, e aí, quando homologaram em dezembro, nos pegaram de surpresa, porque eles tiraram essa possibilidade que eles haviam aventado, que o 9º ano seria dividido em 3 componentes curriculares, ciências, com livros separados. Quando ela veio homologada, ela disse que não, que ela teria que ser ciências, um livro único, constando a ideia da interdisciplinaridade, do cruzamento entre os 3 componentes curriculares. A coleção de 2021 virá com essa característica. A Vane de Almeida Freitas, como ficará a carga horária de cada disciplina? Isto aí, cena dos próximos capítulos, Vani. Não perca o webinário do Fabrício, o webinário da Cida e o meu webinário, o meu último webinário. Nós vamos falar isso para você sobre carga horária. Selma, que garantias teremos de que o Enem acompanhará as mudanças nas propostas? A garantia é que nós temos as habilidades da BNCC. O Enem a matriz do Enem está prometida para ser entregue, é claro, esse ano, porque 2021 nós já temos um Enem diferenciado, só não sabemos ainda muito a estrutura, e essa matriz do Enem, do novo Enem, que eles chamam, ou do novo SAEB, ela tem que estar de acordo com a matriz de habilidades e competências da BNCC, caso contrário, ela não teria razão de ser, né? Química básica, os conteúdos do ensino médio devem ser enxugados. Essa questão do conteúdo eu vou deixar para a gente tratar no outro webinário, combinado? Comentário para ler. Floriana, oi Aida, muita alegria ver você aqui, obrigada. Rosana Gonçalves, qual o objetivo maior da mudança do ensino médio? O objetivo maior da mudança do ensino médio, na verdade, é reestruturar as escolas, reestruturar o estilo de aula das instituições escolares e colocar o aluno como centro do universo, como diz o outro, né? O centro da educação. Esse é o novo processo. Esse processo do novo ensino médio, ele tem por objetivo maior, na verdade, formar pessoas melhores, formar cidadãos capazes de resolver problema, capazes de interferir conscientemente, capazes de fazer mudanças no planeta. Parece muito utópico, né? Parece muito sonhador, mas é possível. Quando a gente estuda a BNCC e vê a aplicabilidade dela, o que ela propõe, se ela for para a sala de aula, e é lá que ela deve estar, é isso que nós vamos ter. A Yolanda, super interessante, o objetivo de conhecimento continua, porém, o fico será nas competências e habilidades. Essa ação muda completamente a formação do aluno, isso mesmo, Yolanda. Galdino Veloso fala, como fazer as famílias entenderem que as competências e habilidades serão base, desde quando os concursos exigem só conhecimento? Galdino, na verdade, esses concursos já deveriam ter mudado, né? E, na verdade, nós não temos nenhuma mudança, nós não temos o fim dos objetos de conhecimento e do conteúdo. O seu aluno vai continuar vendo, como continua vendo na coleção que vocês têm agora, ou na coleção anterior, porque nós já trabalhávamos com competências e habilidades. Para nós, na verdade, a mudança vai ser da formação curricular, da composição curricular. No trabalho efetivo, não há mudança. A sua família não vai estranhar, porque ela já está acostumada com o desenvolvimento de competências e habilidades. E olha que interessante, o seu aluno, se faz uma escola técnica, se ela não trabalha por habilidade e competência, ele está passando, é sinal que você está instruindo. Quando a gente trabalha o desenvolvimento de habilidades e competências, o aluno aprende independente, consegue responder, consegue analisar, consegue resolver questões, independente dela estar ou não dentro da habilidade. Então, essa questão dos concursos aí é uma coisa que, né, a gente não tem como mudar, mas isso não impede que o seu aluno participe e seja aprovado. Nós temos várias escolas aí que os alunos que perdem, entre aspas, aí, né, alunos para as escolas técnicas,
são concursos extremamente difíceis, e eles vão a partir do quê? De um material que vocês já utilizam, ok? Eu vou continuar aqui, se aparecendo, a Cibele vai me mandando as coisas aqui, tá bom? O que é importante destacar agora, gente, que aspectos que fazem parte das definições próprias da escola. Então, qualquer sistema de ensino pode entregar para você uma série de coisas, mas tem algumas coisas que não estarão nem no currículo e nem nos materiais didáticos, porque eles representam a característica da escola, eles estão alinhados diretamente ao projeto pedagógico de vocês. Eu falei anteriormente, na verdade, que nós não estávamos aqui, a Rede Cristã e a Rede Pitágoras não tiram a individualidade dessa escola. E o currículo que nós vamos apresentar para vocês não tira. Vocês podem usar esse currículo e acrescentar aquilo que vocês acreditam que seja que seja forte na sua escola, que seja real, que seja uma potencialidade. E dentro dessa questão aí vem a adequação proposta pela BNCC. Nós temos dois processos, né, duas etapas. A formação geral básica, onde eles pedem 1.800 horas distribuídas nas 3 séries do ensino médio, e o itinerário formativo com 1.200 horas distribuídos nas 3 séries. E a pesquisa realizada em agosto, vocês lembram, foi apresentada, algumas escolas participaram dessa apresentação, vocês decidiram, né, vocês votaram a favor de uma igualdade nessa distribuição aí, 600, 600 e 600. Essas duas etapas, gente, elas não são elas não são dissociáveis, elas estão diretamente associadas. A escola não pode simplesmente falar assim, não, eu vou trabalhar só com a formação geral básica. Ah, não, eu vou trabalhar só com itinerários. Não existe essa possibilidade. Na verdade, nós vamos fazer a junção. Na escola, teremos a formação geral básica e os itinerários formativos. Um vai puxar o outro. Eu vou mostrar para vocês uma tabela bem interessante aqui da BNCC que mostra esse entrelaçamento, esse cruzamento entre a formação geral e os itinerários. E qual que é a composição curricular recomendada? Sua escola, o seu currículo será construído, né, constituído pela formação geral básica, mais os itinerários formativos, mais as eletivas ou os cursos eletivos e mais o projeto de vida. Aqui está colocado aprofundamentos na área do conhecimento ou na formação técnica profissional. Nesse caso, vocês sabem que é para as escolas que têm curso técnico, né? A maioria não, então nosso currículo será construído pela formação geral básica, com os objetos de conhecimento a ele destinados, com as habilidades propostas nessa fase, pelos itinerários formativos, com as habilidades trabalhadas, com as competências propostas aqui nessa fase, pelas eletivas e pelo projeto de vida. Então, vocês vão conhecer essas eletivas, o projeto de vida, essa composição aqui curricular recomendada pela BNCC no próximo webinário com o nosso diretor Fabrício. E aqui eu apresento para vocês o que eu falei, eu comprovo para vocês, na verdade, esse entrelaçamento da formação geral com, na verdade, a parte dos itinerários formativos. E olha que interessante, eles trouxeram a finalidade. Qual é a finalidade da formação geral e dos itinerários formativos? Olha aqui, promover a formação humana integral. Olha, formação humana integral, o aluno integral, a pessoa integral é repetido várias vezes no documento. Então, a finalidade do novo ensino médio é promover a formação integral, a construção, gente, de um projeto de vida, volta aqui de novo da necessidade do aluno vislumbrar o futuro para contribuir, na verdade, para que ele seja possível ele contribuir com a sociedade justa, democrática e inclusiva. E ele só vai entender essa formação dessa sociedade se ele tiver um projeto de vida, porque às vezes no nosso projeto de vida
a gente vislumbra projetos de outros e coloca outros dentro do nosso projeto. Então, é a hora que eu vou ver a mim e ao outro concomitantemente. E aí, a BNCC, gente, trouxe os objetivos. Olha que interessante, ó. Nós temos uma finalidade que é da composição das duas etapas, mas nós temos os objetivos que são específicos da formação geral e específicos dos itinerários formativos. Os objetivos da formação geral, olha que eu fui destacando, eu vou ler só o destaque, tá, gente? Consolidar e aprofundar conhecimentos adquiridos. Adquiridos de onde? Esses meninos não vieram do nada, né? Eles estão oriundos ou da sua escola ou de outras instituições escolares e passaram aí pelo educação infantil, fundamental anos iniciais e fundamental anos finais. Então, o objetivo da formação geral é consolidar os conhecimentos que eles já estão trazendo. Os itinerários, olha que interessante, ó, é aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais e às áreas do conhecimento. Então, em um eu aprofundo, consolido e aprofundo conhecimento, no outro eu aprofundo aprendizagens. Um outro objetivo da formação geral é promover a preparação básica para o trabalho e a cidadania. Vê que se fala muito nisso, né? Os alunos serem preparados, esses adolescentes já estarem preparados para o mundo do trabalho, para que eles não desenvolvam, na verdade, a ideia é que eles desenvolvam o que a gente chama de inteligência emocional. Vocês são gestores, vocês já devem ter tido que desligar professores, desligar funcionários, porque não tinham controle emocional, porque não sabiam relacionar-se. Aqui, a formação geral tem esse intuito e o itinerário é de consolidar essa formação integral. Então, olha, uma coisa vai puxando a outra, o itinerário vai ampliando os objetivos da formação geral. Ó, aprimorar o educando como ser humano, esse aí é sério. Lembra do relatório Delors, gente? Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Tá aqui, ó, educando como ser humano. Nós estamos precisando de mais seres humanos no mundo. E o itinerário formativo vai promover a incorporação dos valores universais, como a ética, como a pluralidade, a solidariedade, a sustentabilidade, a ideia da liberdade, mas essa ideia, gente, da liberdade com o seguinte lema, lembra? Ó, a minha liberdade termina aonde começa a sua, é o limite. Então, esse itinerário aqui, ele tem esse objetivo. E o último objetivo aí, né, da formação geral, assegurar a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos. Então, eles batem muito na ideia da pesquisa científica, da utilização da tecnologia de forma responsável, da utilização da tecnologia e do cientificismo para facilitar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida. E quando eu vou lá para os itinerários, desenvolver habilidades, olha, gente, que interessante, que promovam, ó, que permitam aos alunos ter uma visão de mundo aqui, ó, ampliada, maior, que eu saia do meu mundo, ampliada e heterogênea. Para quê? Para que eu utilize em situações concretas da minha vida e do mundo. Então, aqui, ó, mostra que os itinerários e a formação geral, elas se entrelaçam. Na verdade, o itinerário vai ampliando os objetivos da formação geral. Ok? E para a gente efetivar isso, foram criados os eixos estruturantes. A definição dos itinerários formativos, eles vão partir desses eixos estruturantes. O que eles são eles? Eles integram os diferentes arranjos dos itinerários formativos, conectam experiências educativas com a realidade contemporânea e desenvolvem habilidades relevantes para a formação integral. Então, olha quais são os eixos estruturantes dos itinerários. Ó. Na verdade, eles vão orbitar sobre os itinerários. Ao aconselhamento da BNCC é que em cada itinerário se trabalhe pelo menos um eixo estruturante. Preferencialmente deve passar por todos, mas caso não seja necessário, pelo menos por um. Quais são esses eixos estruturantes? Olha lá, ó, a BNCC resumindo, como diz, né? Falando, façam, ó, investigação científica,
os alunos participarem, eles investigarem, eles buscarem. É o retorno da pergunta para dentro da escola, mas uma pergunta estruturada, com questões estruturadas, com pesquisas direcionadas, entre aspas, aí, para determinadas perguntas que os alunos possam vir responder. Mediação e intervenção sociocultural, nesse caso aí, para os alunos perceberem que eles podem intervir na sociedade a partir do momento em que eles intervêm na própria vida deles. A ideia dos processos criativos, a criatividade, né, despertando a criatividade. Eu lembrei muito quando eu li isso aqui, não sei se vocês lembram, eu não lembro o autor agora. Nós trabalhamos uma vez, há muitos anos atrás, Marcelene deve estar lembrada, aí o pessoal mais antigo, que nós trabalhamos o garotinho. O garotinho vai para a escola, e esse garotinho pequenininho saiu de uma escola pequena e foi para uma escola enorme. E esse garotinho chegou na escola todo feliz, numa escola grande, nele pequenininho, então tudo é muito maior. E a professora fala assim para ele: desenhe uma rosa, uma flor. O garotinho logo pegou as canetas, os lápis, tudo dele, e desenhou uma flor. Aí a professora falou: não, espera, eu vou te dar o modelo. Aí o garotinho parou. Depois ela falou assim, na outra aula, ela virou e falou assim: agora nós vamos trabalhar com a cerâmica, então nós vamos criar uma tigela. Aí o garotinho, mais do que depressa, montou a tigela, pensou na tigela, e aí a professora falou assim: não, espera, eu vou te dar o modelo da tigela. E o tempo passa, o garotinho tem que sair dessa escola e vai para uma outra escola. A professora vira para eles e fala o seguinte: gente, vamos desenhar uma flor. Aí o garotinho fica parado. A professora pergunta assim para ele: por que você não está desenhando? Aí ele vira para ela e fala assim: eu estou esperando o modelo. O garotinho chegou na escola com uma criatividade enorme, um entusiasmo enorme, e as ações do professor tiraram essa criatividade. E o ensino médio pede, né, a BNCC de todos os segmentos pede essa questão criativa, e a BNCC pede, pelo amor de Deus, né, incentivem, um eixo estruturante dos itinerários são os processos criativos, para que as pessoas criem e possam sair da zona de conforto. E quando a gente tem processo criativo, a gente tem soluções para problemas da vida, do planeta, da minha família. Então, eu achei essa parte extremamente interessante. Me veio esse texto muito lindo do garotinho. E o empreendedorismo, que é outro eixo estruturante, que é a ideia de empreender, né? A ideia de que eu não posso fazer, e esse empreendedorismo ele está muito ligado a uma pesquisa feita há uns tempos atrás, onde se colocou que se chegou, né, o resultado da pesquisa foi muito triste, de que cada 10 entrevistados empregados, viu gente, brasileiros, pessoas empregadas no mundo, 6 delas são infelizes naquilo que fazem, porque não acreditam que são capazes de fazer mais do que aquilo. Então passam a vida toda sendo infelizes e às vezes tornando outras pessoas à sua volta infelizes. E o empreendedorismo tem essa ideia de desenvolver aí, né, o que eu posso empreender, eu posso ir além para buscar a minha felicidade. A pergunta que até veio aqui, né, da questão dos professores, dentro dessa construção aí, desse novo currículo, qual é a ação do professor? A minha resposta para vocês está aqui. A atuação do professor vai depender das escolas que a escola fará em relação às mudanças implementadas. E aqui eu quero dar um alerta para vocês que quando eu falei quais são os desafios lá da liderança, e um deles era comunicar, explicar para o professor as novas mudanças, as mudanças que irão ocorrer na escola, no currículo, no procedimento em 2021, é preciso que se seja feito isso de forma muito clara, muito transparente e com muita sabedoria. Por quê, gente? Porque o professor não pode ficar no achismo. Eu tenho uma expectativa, mas eu não conto essa expectativa. E como eu vou saber que você quer que eu faça deste jeito? A base está falando, não. A base está falando,
mas eu aqui na minha instituição é desse jeito, de acordo com a base, mas como nós temos um projeto pedagógico, também tem a nossa característica. Então, gente, às vezes a gente comete um erro bem grande de não explicitar realmente quais as minhas expectativas. Vocês têm que falar para os professores, vocês têm que falar para os alunos qual a expectativa, qual a ideia da escola, por que caminhos ela vai trilhar. Senão, nós vamos ter desencontros. Por isso é tão importante vocês promoverem aquele encontro de estudos, aquele grupo de estudos, para se estudar a BNCC, colocar as pessoas mais ou menos na mesma página, e quando eu falo página, inclusive no mesmo parágrafo e na mesma linha. Outros vão avançar, mas eu como liderança, preciso falar para o meu professor, a minha escola será construída dessa e dessa forma, o seu papel na sala de aula é este, e a coordenação fazer esse acompanhamento mais de perto para ajudar o professor, porque o professor precisa de ajuda, gente. Na verdade, o professor não é super-herói, ele agora virou youtuber, ele virou isso, mas ele teve que se virar, né? E a Rede Pitagos, a Rede Cristã foi ajudando, mas é preciso que a escola olhe para o seu profissional e fale o seguinte, olha, a partir de 2021, esta instituição vai funcionar desse jeito, gente. Está colocado, está posto, o que é combinado não sai caro. E aí depois, se a gente não coloca isso, o professor não vai para frente, põe o livro debaixo do braço, entra para a sala e faz do mesmo jeitinho que estava fazendo anteriormente. Na verdade, não é culpa dele, ele apenas está seguindo o modelo que ele tem, é o único que ele tem. Então, é a responsabilidade enorme das lideranças das instituições alinhar o professor para 2021. O que essa escola quer? Quais as mudanças eu vou implementar e quais as mudanças eu preciso que vocês façam em sala de aula. A BNCC precisa estar na sala de aula. E pensando nisso, nós trouxemos aqui estratégias didáticas que vão estarão contempladas na coleção e que dão uma visão geral e ajuda o professor. Onde eu vou focar? Que estratégias didáticas eu posso utilizar? Resolução de problemas reais, gente, porque eu vejo, às vezes, o professor colocando lá na matemática milhões, não existe essa ideia do milhão dentro daquele processo, daquele problema que ele colocou, daquele objeto de conhecimento, então é fora da real. A resolução de problemas, ela precisa estar dentro da realidade, ela precisa estar dentro de uma situação, problema ocorrida ou que pode ocorrer. E essa situação, problemas, resolução de problemas é tirar da área da matemática e perpassar por todas as áreas de conhecimento. A ideia aí, do entrelaçamento entre as áreas de conhecimento. O estudo colaborativo, grupos ou pares, é importantíssimo. As escolas estão deixando de fazer esse tipo de trabalho, porque dá trabalho e dá mesmo. A preocupação aí nossa com essa nova fase que nós estamos vivendo agora das aulas, né? Via internet, isso que a gente está fazendo aqui, será que os professores estão lembrando de formar grupos? Os alunos precisam conversar, eles precisam interagir, eles precisam trocar ideias. Como que eu vou desenvolver a argumentação? Como eu vou desenvolver a resiliência? Como eu vou desenvolver a capacidade de ouvir, de escuta, de empatia, se eu não trabalho em grupo ou em pares, eu não permito isso. Como eu vou desenvolver com ele a ideia da liberdade, da responsabilidade, se ele não socializa com o outro. Então, essa ideia do grupo, na verdade, eu gosto muito da ideia da equipe, o estudo colaborativo em equipe ou em pares. Ou a investigação, o aluno investigar, ele buscar. O material de vocês que nós temos hoje no Fundamental, ele tem uma investigação, ele tem uma pergunta maior lá, ele abre o capítulo com uma pergunta grande, que vai ser respondida ao final do capítulo. Aquilo lá é um ensaio para o processo de investigação, só que no ensino médio ele vai estar calcado em outros processos. E estudo de casos, que é extremamente interessante, quando a gente faz curso de direito, por exemplo,
o professor lança um caso, né, e o aluno lá tem que defender, fazer o papel de promotor ou de advogado de defesa dentro daquele estudo de caso. Isso aí permite que os alunos desenvolvam criatividade, desenvolvam raciocínio, desenvolvam argumentação e criem estratégias e soluções para os problemas lá levantados nesse estudo de caso. Meu tempo está acabando, gente, vamos embora. E aí, terminando, eu estou finalizando, tá? A ideia de trabalhar a habilidade não é a mesma coisa. Lembre-se aqui, eu estou reforçando algumas coisas com vocês. Trabalhar a habilidade não é a mesma coisa que trabalhar em foco, em conteúdo. Nós precisamos lembrar que o conhecimento precisa ser aplicado no ambiente de trabalho, na minha casa, na minha vida, nos meus relacionamentos, para ser útil para mim, como indivíduo, para o outro indivíduo e, é claro, para o planeta. A ideia da amplitude, gente, olha, eu trabalho, eu aprendo para aplicar em algum momento, para que eu tenha respostas para problemas que a gente vai viver no dia a dia. E aí vem a ideia da competência, que é a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para atender demandas da vida. Aí lembrando lá no finalzinho, ó, conhecimento é saber o que se deve fazer, a habilidade é saber como fazer e atitude e valores é saber como agir, querer e fazer, dentro dos princípios da ética, da liberdade, da solidariedade e dentre outras questões aí. E para finalizar, eu vou deixar para vocês aqui um vocabulário, né? A BNCC nos trouxe um vocabulário novo, nos trouxe termos novos. Alguns a gente já utilizava e outros são novos para nós. E esse vocabulário fala o seguinte, ó, lembra, né? Constituem, desculpa, esses itinerários. Ó, esses vocabulários. Os itinerários formativos, que são conjuntos de atividades que vão compor uma parte do nosso currículo. Os eixos estruturantes em torno dos itinerários, eles irão orbitar aí esses itinerários. A interdisciplinaridade, nossa, nós já fizemos até cursos sobre interdisciplinaridade, ela volta com força total aí na BNCC do novo ensino médio. As unidades curriculares, que são os arranjos, né, curriculares com o objetivo de desenvolver as competências específicas. Essas unidades curriculares aí já estão prontas. A organização curricular, na verdade, é a organização dos tempos e espaços que a escola vai desenvolver os diferentes conhecimentos e valores. As competências, as habilidades e a matriz de habilidades. E lembrando que essa matriz de habilidade, ela tem a intencionalidade, a intenção, né, de colocar quais são os conhecimentos mínimos que os nossos alunos devem ter e que essa matriz, ela vem através de degraus. A cada degrau vencido pelo aluno, ele pode dar o passo para o degrau seguinte. É a ideia da construção para a vida toda. E, na verdade, essa construção, a BNCC traz a ideia e pede que os alunos tenham a ideia, que o mundo tenha a ideia de que o desenvolvimento de habilidades e competências só para quando a gente parte desse mundo. A gente desenvolve habilidades e competências a vida toda, um degrau de cada vez, cada dia, um dia. E para finalizar, eu deixo um recadinho para vocês. Tão importante quanto a ter a Base Nacional Comum Curricular é garantir que ela seja realidade nas salas de aula de todo o país. E eu acredito que as escolas que estão aqui hoje tornarão essa base realidade das suas escolas. Então, eu agradeço a vocês, vou encerrando aqui a minha fala. Se tiver perguntas aqui, a gente vai respondendo. Quero agradecer muito vocês por terem dedicado esse tempo para nos escutar. Eu passo agora a palavra para a Marcilene. Obrigada, Ida, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Tenho certeza de que todos gostaram muito, tá? Agradeço a todos vocês também pela participação.
Oi. Gente, estão me ouvindo? Mas não tem problema. Obrigada. Gente, me ouvem? Tive uma queda aqui. Agradeço a Ida por compartilhar conosco o seu conhecimento. Tenho certeza de que todos, né, que foram muitas as contribuições que você trouxe para todos que estão te ouvindo, né, todos que te ouviram. E agradeço também a todos vocês que reservaram esse tempo para estar conosco aqui hoje, né, nesse nosso primeiro bate-papo aqui sobre esse novo ensino médio. Ressalto que chegaram mais perguntas, mas o nosso tempo realmente esgotou. Todas as perguntas, todas as questões que não foram respondidas serão disponibilizadas, nós vamos responder por escrito e vamos disponibilizar para vocês na plataforma digital de aprendizagem, juntamente com a gravação desse webinar, tá? Fiquem bem, tá? Todos nós temos certeza que esse momento que nós estamos vivendo, ele vai passar, fé e serenidade, né, para superar esse momento difícil que a gente está vivendo, mas em breve nós estaremos novamente nas nossas escolas, com os nossos alunos, presencialmente, e retornando também, né, com os nossos eventos presenciais. E como a Ida já adiantou aí para vocês, na próxima semana a gente já traz as novidades do novo ensino médio, já apresentando a organização curricular da nossa nova coleção do ensino médio, e nós acreditamos que foi um desafio, né, como a Ida colocou aí para vocês, para os sistemas de ensino estruturarem essa proposta, mas nós acreditamos que escolhemos o caminho certo, tá? Então, na semana que vem, terça-feira, às 16 horas, nosso encontro está marcado aqui de novo com o Fabrício e com a Aparecida, que vão apresentar para vocês, né, a nossa nova coleção do ensino médio da Rede Pitágoras e da Rede Cristã. Muito obrigada ao Alexandre, que é o nosso suporte aqui na transmissão, a Cibele, que nos deu o apoio aqui no chat, a toda uma equipe que fica por trás aqui. E, mais uma vez, agradeço a todos vocês e tenham uma boa tarde. Até mais. Só uma lembrança, não esqueçam dos webinários que estão ocorrendo aí terça, quarta, quinta e sexta, e não esqueçam do nosso webinário. Muito obrigada, beijo grande para vocês e fiquem em casa.